paz do Senhor, irmãos, amém? Eu ministrei domingo, aí eu pensei que era quinta-feira passada. Aí eu cheguei aqui toda preparada para ministrar, aí o irmão Marcinho falou que não era eu. Aí eu falei assim, tá bom, Jesus. Aí, quando foi hoje, eu falei, Jesus, é hoje. Mas eu confesso para os irmãos que eu amo falar da palavra do Senhor. Se tem uma coisa que eu gosto, é falar da palavra do Senhor. Mas antes de falar da palavra do Senhor, né? E esse tema, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é um tema que mexe muito comigo. Paz, porque eu confesso que eu estou nervosa. Se eu não dei a paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Quando eu me converti, eu fui a primeira da minha família. Não foi fácil, porque ninguém aceitava. A minha família era uma família católica, mas não praticante. Eu tinha um vô que não era nem católico, ele não era nada. E eu sou a neta primogênita. E eu era católica. E meu avô sempre falava que quando ele morresse, ele ia deixar os dons dele para mim. E eu falava, não, eu não quero. Mesmo sem eu conhecer o Senhor, eu falava para ele, eu não quero. A minha família adorava, idolatrava, santo, tudo. Eu ia com eles. Aonde tinha que ir, Bom Jesus de Pirapora, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio de Catigeró, tudo quanto era santo. Mas aquilo não agradava o meu coração. Aí um belo dia eu passei por várias fases na minha vida. E eu encontrei o Senhor, graças ao meu marido, que começou a falar do amor de Jesus para mim. E eu brigava com ele, que eu falava para ele assim, eu não quero esse Jesus. Porque se esse Jesus realmente fosse tudo isso que você fala para mim, eu não estaria passando por tudo isso que eu estou passando. Daí ele falava assim para mim, não, em tudo Deus tem um propósito. Aí quando foi a gota d'água que aconteceu comigo, eu tinha saído da minha casa para pôr um fim na minha vida. Porque eu não estava mais aguentando a luta. Um dia eu conto a luta, mas é muito grande. Aí eu saí da minha casa e falei assim, Senhor, não dá mais. Basta. Eu não tinha nada o que perder. Aí eu vinha vindo e o meu esposo falando de Jesus para mim. Aí eu saí. Fui na casa, acho que da irmã dele. Fiquei brincando com o meu sobrinho, o Duda. E ali eu chorava muito brincando com o meu sobrinho. Na volta, eu desci. E eu não podia voltar para minha casa. Eu estava indo para a casa da minha avó. E nisso eu passei em frente a uma igreja evangélica. Eu estava fumando. Estava de macacão. Estava com o rosto todo inchado, porque eu tinha chorado muito. E quando eu passei em frente àquela igreja, o pastor estava ministrando como uma distância daqui na porta. E automaticamente, quando eu passei ali, eu travei. Não consegui ir nem para frente e nem para trás. Só que era uma igreja que tem costumes. Eu estava de macacão jeans, né? Eu tinha acabado de fumar, tinha acabado de jogar o cigarro fora. Mas eu travei, irmãos, bem naquela porta. Aí as irmãs falaram para mim, entra. Eu falei, não. E ali eu fiquei. E eu escutei toda a pregação do pastor. Foi inteirinha para mim, do começo ao fim. Aí quando ele terminou, ele falou para mim assim, os covardes não herdarão o reino dos céus. Aí eu tomei um susto e pensei comigo, né? Ele está falando comigo. Ele falou toda a minha vida ali, ó. Ele nunca tinha me visto.
E ele não estava me vendo assim, cara a cara, que nem eu estou vendo vocês, que eu estava parada na porta da igreja. E aquilo foi remoendo o meu coração, e aí eu fui trabalhar, meu esposo trabalhava no hospital, e eu também trabalhava no hospital. Aí uma amiga minha me convidou para ir numa igreja. Daí eu falei para ela assim, eu vou, não tenho nada mesmo. E fui. Aí fui uma, fui duas, três. Aí me apaixonei, só que eu não conseguia deixar de fumar. Resumindo, ia eu e meus filhos. Aí um dia, eu ia todas as vezes que tinha culto de manhã, porque eu queria que o Senhor me libertasse. Aí quando foi e eu morria de vergonha de falar para as irmãs que eu fumava, porque eu estava fazendo o curso de batismo. Aí quando foi um dia, o pastor estava na frente para orar por nós irmãs. E era só mulheres, mas naquele dia o pastor estava lá. Aí eu fui na fila, mas como Deus não envergonha ninguém, eu comecei a chorar quando eu cheguei perto dele. Daí eu falei para ele falou para mim assim, não precisa falar. Só pede aquilo que está dentro do seu coração, porque eu sei o que é. Aí eu chorei mais ainda, né? Aí eu peguei e falei para ele. Daí falei, olha pastor, eu estou na semana de batizar. Eu não consigo parar de fumar. E eu sei que eu não posso batizar, mas eu quero me batizar. Eu não quero deixar esse Jesus. Daí ele falou, a partir de hoje você não vai fumar mais. Pega seu cigarro, joga fora, né? E vai trabalhar. Aí eu peguei e falei, pronto, vou deixar. Na época ele não era meu marido, doidinho, né? Porque além de eu fumar, eu ainda fumava plaza, filtro longo e não pegava cigarro de ninguém. Porque eu achava, se eu tinha meu vício, eu tinha obrigação de bancar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu fui a primeira que o Senhor libertou e salvou. Ninguém aceitava crente na família. Ninguém. No dia do meu batismo, minha mãe não foi. Ninguém foi. Para minha surpresa, a única pessoa que foi, quando eu cheguei lá, estava lá no cantinho, sentada, me esperando, era minha avó. Aí eu fui, me batizei, tudo, passei pelas águas. Aí eu não deixei de frequentar a casa da minha família. Porque eu tomei posse daquela palavra, que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. E que eu não ia aceitar as maldições, mas que eu queria as bênçãos. E daí foi indo, até que a minha família foi aceitando ao Senhor. Eu ia para a casa dos meus avós de domingo, almoçar com eles. Meu avô falava assim para mim, já vai colocar esse livro preto debaixo do braço? Já vai dar dinheiro para os pastores? Falava, não vou. Eu vou para a casa do Senhor. Eu começava a dar banho nas crianças para ir, começava a gozação. E Deus nunca me deixou me distanciar da minha família. Nunca. Só que eu não podia falar de Jesus para eles. Quando foi num belo dia, eu saí da minha casa, o Senhor falou no meu coração assim, claro. Porque a igreja que eu me batizei era Unidas, não tinha costumes de vestes. Então eu me vestia como eu me visto hoje. O Senhor falou, não, hoje você vai para lá, para a casa dos seus avós, como você nunca se vestiu. Aí eu fui. Comprei uma saia, coisa que eu não gostava de usar. Comprei uma blusa. Comprei até um lenço para colocar no pescoço. Fui toda, né? Mas eu não estava entendendo o que Deus queria de mim. Mas eu obedeci. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu sempre pedia para Deus quando eu ia na igreja, Senhor, me dá um presente. Um presente só. Que era alguém da minha família ser salvo. Aí eu cheguei na casa da minha avó e eu não entendi nada. Só que a minha avó morava do lado de um pastor. E esse pastor falou assim para mim assim, entra aqui que nós vamos lá para o Brás. Eu falei, fazer o que no Brás?
Entre aí que nós temos uma surpresa para você. Aí eu fui, entrei naquela perua e fui pro Brás. Quando eu cheguei lá, era minha avó e 3 tias minhas que tinham aceitado o Senhor e iam se batizar. Eu pedia para Deus um presente. Ganhei 3 de uma vez. Sem poder abrir a boca, sem poder falar e aguentar as piadas. Meu avô, quando soube que a minha avó se batizou, queria se divorciar dela. Já era uma senhora. E todas as minhas tias passaram por luta, mas ninguém desistiu do Senhor. Então, irmãos, por que eu estou contando tudo isso? Porque nós temos que tomar posse da palavra do Senhor. Não importa como está a situação, nós temos que tomar posse. Temos que tomar posse que o Senhor é aquele que começa a boa obra na nossa família. E Ele é fiel para terminar. Se você tomar posse, ninguém da sua família vai se perder. Porque creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, é promessa de Deus. Não é algo qualquer. Não, é promessa. E quando Deus promete, Ele cumpre. Não no tempo nosso e não da forma como a gente quer. Mas Ele cumpre. Então, irmãos, eu gostaria de ler, primeiro, antes de ler o versículo de Josué, para falar um pouquinho, antes de entrar. Está em Deuteronômio 6, 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, o vosso Deus, vos ensinar-vos, para que eu cumprisse na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, a teu filho e ao filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aqui, irmãos, começa a bênção. Aqui, se nós formos obedientes e fiéis ao Senhor, Ele vai cuidar não só de nós, mas dos nossos filhos, e vão prolongar não só os nossos dias, mas os dias dos nossos filhos também. Então nós temos que tomar posse das bênçãos. Mas para a gente tomar posse das bênçãos, nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que ser fiel ao Senhor. Nós temos que colocá-lo em primeiro plano na nossa vida, em tudo. Nós temos que ser como Abraão. Oferecer muitas vezes os nossos filhos para Deus cuidar. Para Deus dar um jeito. Porque nós não podemos nada. Por que eu estou falando isso? Quando eu vim de São Paulo para cá, eu não congregava aqui, eu congregava na Brasil para Cristo. Depois que eu vim para a comunidade, meus filhos vieram comigo no começo, depois saíram. O Flávio foi para uma outra igreja, Fabiana não foi para lugar nenhum. E começou a sair com uma amiga dela e eu não gostava onde ela ia. Só que ela falava para mim assim, não tem importância, mãe, eu fui ali. Mas aquele ali me incomodava. Aí quando foi um dia, eu fui dar aula lá no Teixeira Pombo. Olha como é bom a gente orar pelos nossos filhos e entregar eles na mão de Deus. Que Deus não nos deixe enganado, irmãos. Nunca. Fui dar aula no Teixeira Pombo, um lugar super perigoso. Mas Deus tinha um propósito ali. Um dia chegou um aluno conversando comigo e falou para mim assim, ô tia, eu tenho uma coisa para contar para a senhora. Eu falei, então conta. Eu fui no Mutli. Eu falei, Mutli? O que é isso? Tia, eu não sei se era uma boate, eu sei lá quem que é. Tia, lá é boa. Eu falei, é? Conta para mim. Ele contou
tudinho. Eu falei, obrigado. Aí quando eu cheguei em casa, eu cheguei para minha filha, eu não briguei com ela. Só falei para ela assim, Fabiana, existem 2 caminhos, a bênção e a maldição. Você escolhe, ou a bênção, ou a maldição. Foi duro falar isso para minha filha? Foi muito duro. Aí ela falou para mim, quem contou para a senhora que eu estou indo nesse lugar? Eu falei para ela, Jesus. Porque ela falava para mim que ia numa lanchonete, e lá não é uma lanchonete. Eu não sei, porque eu nunca fui lá. Mas quem já foi sabe como que é. Aí, ela ficou brava comigo, tudo. Parou um bom tempo de vir na igreja. Aí chegou um belo dia, ela falou para mim assim, vou embora de casa. Vou para São Paulo, vou morar em São Paulo. Falei para ela assim, você que sabe. Você é maior de idade, sabe o que está fazendo. Não posso te proibir. Mas sofri. Foi a única vez que eu tive vontade de abandonar tudo. Tudo, até o Senhor. Só não fiz isso porque, graças a Deus, eu fui procurar o meu pastor. E a Bíblia diz que nós temos que honrar nossos pastores e ouvir os nossos pastores, porque eles darão conta da nossa vida um dia para Deus. Aí ele virou para mim e falou, não, irmã Cida, nós vamos orar. Nós vamos orar e Deus vai reverter isso. Eu nem sei se eu contei para ele que a Fabiana estava indo no Mutra. Aí ela foi para São Paulo. Deus trabalhou com ela ali bastante. Graças a Deus a minha filha não se prostituiu, mas até beber ela bebeu. Também não perguntei nada para ela, porque toda vez que eu ia perguntar, ela vinha com 4 pedras em cima de mim. Aí um dia eu falei para ela assim, basta de brigar comigo, eu não sou saco de pancada. A partir de hoje, não pergunto nada para você. Você vai viver sua vida da forma como você bem entender. Aí cheguei um dia na minha tia, como Deus não deixa nada encoberto. Minha tia chegou para mim, minha tia Joana, que também é do Senhor. Falou assim, você sabia que a Fabiana, a Valéria e a Rosana ficaram de fogo tomando uma tal de espanhola? Eu falei, olha, eu não sei quem é espanhola, eu não quero saber. Problema dela com Deus, ela conhece a Deus. E eu já falei para ela, só existe 2 caminhos, céu e inferno. Ela escolhe. Resumindo, irmão, mas eu sempre tomei posse das bênçãos de Deus sobre a minha vida e a vida dos meus filhos. Para resumir, minha filha um dia estava na casa dela, ligou o rádio, e pelo rádio ela escutou um rapaz conversando com ela e falou para ela dessa igreja que ela está até hoje, que é a Batista do Povo. Ele falou, eu vou marcar um encontro com você, tal dia, tal hora, e eu vou te levar nessa igreja, porque você está perdida e Deus tem um propósito na sua vida. Ela nunca viu o moço, ela nunca tinha visto, e nem o moço. Eu sei que, resumindo, ela foi, encontrou com esse moço levou ela para a igreja. Ela pensou que esse moço ia ser namorado dela. O moço foi com ela 3 vezes só na igreja, falou para ela, olha, a partir de hoje você vai vai andar com as suas próprias pernas, porque a minha missão era trazer você de volta para os caminhos do Senhor. E ela está lá até hoje, e todo mundo sabe, e o pastor Gilmar já até orou e consagrou ela para fazer missão fora do Brasil e no Brasil. Agora ela foi consagrada
ela vai para Gemi, que é um lugar aonde envia missionário para todo canto do Brasil. Então, irmãos, nós temos que tomar posse das bênçãos sobre a vida dos nossos filhos. Mas nós temos que falar para eles o certo e o errado. Se eu tivesse passado a mão na cabeça dela, falado, não, vai mesmo, não tem nada a ver, vai. Eu poderia ter perdido a minha filha para o inimigo. Mas graças a Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração. E eu fui falando para ela, declarando para ela a palavra. Meu filho também estava aqui, foi para outra igreja. Não tinha doutrina. Meu filho começou também a sair, a fazer bagunça lá fora, a ensinar. Os outros perguntavam para eles o caminho, eles se ensinavam errado. Compravam um lanche no carrinho, não pagava. Teve um dia que eu fui dormir, veio ele e os amiguinhos de lá da igreja. Eu estava dormindo, para mim, crente, né? Quando eu acordei, no outro dia, tinha um monte de garrafa de vodka dentro do lixo. Aí eu chamei meu filho e falei para ele assim, que é isso? Você disse que vocês iam assistir filme, fazer rede para jogarem um computador. E essas garrafas de vodka? Como que a senhora achou? Falei, filho, ninguém esconde nada de Deus. Ninguém. Falei para ele, olha, você pode esconder de mim, você pode esconder do Tião, mas de Deus não. A senhora foi mexer no lixo? Eu falei, não fui mexer no lixo, eu estava atrasada para ir trabalhar, eu fui jogar o lixo no lixo. E vi. Para honra e glória do Senhor. Meu filho casou, tem 2 filhas, é uma bênção. Então, irmãos, se você tem um filho ou uma filha, não desista. Tome posse da bênção sobre seu filho. Não importa o problema, não importa o que for. Ele é seu filho, ela é sua filha. Ela faz parte da sua família. E Deus, quando dá um filho para nós, é para a gente cuidar enquanto a gente viver nessa terra. Nossos filhos podem ter 200 anos e a gente 300. É nossos filhos. Nunca. Filho nunca deixa de ser filho. Pai nunca deixa de ser pai. Mãe nunca deixa de ser mãe. Continuando aqui, irmãos. Nós vamos ler Deuteronômio 7. 9. Que diz assim: saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Na época de Josué tinha um monte de mandamento, mas foram resumidos só em 2. Amará a teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu ser, e o próximo como a ti mesmo. Então são só 2 mandamentos que nós temos que cumprir, e os outros é acréscimo desse daqui. Então vamos orar e pedir a Deus que nos dê graça e força para cumprirmos esses 2 mandamentos. Porque temos uma promessa, irmã. Olha, saberá, pois, que o Senhor, o teu Deus, Ele é Deus. O Deus fiel, que guarda a aliança. Nós temos uma aliança com Ele. Ele fez uma aliança conosco, com Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário. E essa aliança é uma aliança eterna. Nós temos que tomar posse e nunca nos esquecermos disso, dessa aliança.
essa aliança é mais importante do que essa que está aqui. Essa aliança eu fiz com o meu marido. Mas a aliança que Jesus fez conosco, ela nunca quebra. Nós podemos nos separar, mas se nós olharmos e falarmos, Jesus, perdão, estamos de volta incluído nele. E essa aliança que eu tenho com o meu marido, eu espero em Deus que seja eterno, mas é uma aliança que um dia eu posso perder, posso tirar ela, ou posso lavar a louça e ela escorregar e cair. Mas a aliança que Jesus tem conosco não é de ouro, é no nosso coração. E essa aliança ninguém tira. Nós podemos não querer, mas se nós pedirmos para Ele estar conosco, ninguém tira de nós essa aliança. Amém? Então, irmão, essas são as bênçãos que Deus tem para nós e nós temos que tomar posse. Mas, irmãos, continuando aqui, Deuteronômio 28, 2, diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Bendito será na cidade, e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Então, irmãos, nós temos tudo para amar, adorar, glorificar esse nosso Jesus, esse nosso Deus Todo-Poderoso, que deu seu Filho único para morrer por cada um de nós. E não foi porque a gente merecia não, viu? Senão ele não teria morrido. Foi pela misericórdia. Eu gosto muito de um versículo que o pastor Gilmar sempre cita: se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. E isso é verdade, irmão. Ninguém é bonzinho. Minha nora fala assim: se não for o Espírito Santo de Deus e Jesus na nossa vida, a gente mostra a nossa feiura. E é verdade. Nós somos bons em Jesus. Nós conseguimos fazer tudo o que nós fazemos através do Espírito Santo, que é conosco todos os dias. Basta a gente falar: o Espírito Santo, ele nos ensina. Mas, irmãos, a Bíblia também fala das bênçãos. Agora, tem uma parte que a gente não gosta muito. Mas se a gente não seguir o Senhor, não for obediente a Ele, não fizer a vontade dEle, nós vamos perder todas essas bênçãos. Em Deuteronômio 28, 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, o teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás tu no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito será ao saíres. Sabe, irmão, eu não vejo isso como peso. Sinceramente, eu não vejo isso como peso. Eu vejo isso como um reforço para a gente nunca deixar o Senhor. O que é melhor, a bênção ou a maldição? A bênção. Isso daqui é um grande alerta para nós. E se nós continuarmos na bênção, mesmo que os nossos filhos estejam lá fora, o Senhor trará eles para a bênção.
Agora, se nós sairmos da bênção, quem vai orar pelos nossos filhos? Quem vai orar pela nossa família? Quem vai trazer a nossa família para Jesus? Se nós também saímos. Por isso que eu falo que eu não vejo isso como um peso. Eu vejo como um alerta para nós continuarmos firme, segurando ali, na mão de Deus todos os dias, pedindo para Jesus: Jesus, tem misericórdia, está doendo aqui, está doendo ali. Espírito Santo, me ajuda na caminhada. Se eu escorregar, me segura de novo. Se eu tropeçar, me levanta. Se eu cair, não me deixe prostrado. Porque a gente pode cair, irmãos. Davi caiu quantas vezes? Mas ele não ficou prostrado, ele se levantou. Ele se humilhou diante do Senhor, ele chorou diante do Senhor. Ele reconhecia que ele não podia nada sem o Senhor. Como foi cantado aqui, os hinos todos. Então vamos, irmãos, continuar na bênção. E a gente continuando na bênção, 28:41. Ainda, irmãos, é se nós não continuarmos, escolhemos a parte que eu falei para vocês, que eu não vejo como peso, vejo como um alerta. O 32 primeiro: teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. Olha a nossa responsabilidade com os nossos filhos. Isso não é peso, irmãos. Isso é alerta de Deus para a gente estar sempre protegendo nossos filhos, mostrando o caminho para eles, mesmo que doa. Vocês, quem estava aqui domingo viu Flávio falando que quando eu falava para ele que quando ele fosse pai, ele ia saber que dói muito mais na gente a correção do que no filho. Hoje ele fala para mim isso: mãe, hoje eu entendo, porque eu sou pai. E ainda continua, irmão: se a gente não cuidar dos nossos filhos, filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Agora, irmão, vamos lá para Josué 24. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvar. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, Josué, ele escolheu servir ao Senhor porque ele tomou posse das bênçãos. Ele viu tudo que o povo passou. Ele não ouviu de falar. Ele viu. Ele passou junto ali. Ele sofreu ali junto com o povo. Não foi fácil para eles o deserto, como não é fácil para nós. Mas ele não desistiu. Ele escolheu a melhor parte. Eu creio que Josué, quando ele pensava nas maldições, ele falava: não, eu prefiro a bênção. Por isso que eu vou servir ao meu Deus. Porque quando Josué morrer, os filhos dele vão continuar. Porque é promessa do Senhor. Talvez a gente não veja as bênçãos e as maravilhas que nós tanto desejamos. Mas nós podemos continuar e tomar posse. Porque um dia a palavra de Deus vai se cumprir. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela se cumpre.
dando mais um pouquinho do meu testamento, do meu testemunho para encerrar. Muitos da minha família já se foram. Muitos. Infelizmente, muitos. Mas sinto saudade, sinto falta, mas agradeço a Deus. A minha mãe foi com 53 anos, mas foi com o Senhor. O meu pai foi com 63, mas foi com o Senhor. O meu sobrinho, Marcelo, morreu com 28, foi assassinado, mas foi com o Senhor. Meu tio Osmar, alcoólatra, morreu, mas foi com o Senhor. Então, irmãos, vale a pena a gente servir ao Senhor e tomar posse de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.